Uma das famílias de maior riqueza e importância da história. Para falarmos da Rockefeller, precisamos voltar em meados de 1800 e contar a história do homem mais importante dessa família, John D. Rockefeller. Ele foi o principal membro da família e quem fez o sobrenome rodar o mundo. Poder e uma sede de crescimento insaciável fizeram dos Rockefeller um verdadeiro monopólio. E com isso, muito controverso. O primeiro homem que realmente destacou a família e fez a família ficar tão rica só foi surgir em 1800, que era o John D. Rockefeller. Ele nasceu no dia 8 de junho de 1839 em Nova York. E o pai dele já era famoso, de certa forma, em Nova York. O pai dele era um baita de um trambiqueiro e fazia vários tipos de golpe na época. Do John D. Rockefeller. O cara, em todas as crises, conseguia sair da crise. Eu acho que é por isso que ele é tão importante, por isso que ele se tornou tão poderoso e tão rico, tá ligado? Porque ele sabia pegar a diversidade e transformar em algo bom. Mas, um outro Rockefeller muito importante na história foi o David Rockefeller, que foi o neto dele, foi o neto do John D. Ele nasceu em 1915 e viveu até 2017. Ele também foi um dos grandes bilionários da família. Hoje em dia, a família Rockefeller tem 10 membros bilionários. E esse David que eu falei pra vocês é um dos mais citados nessas teorias de conspiração. Meyer Amish Rothschild, certo, que foi o primeiro que fez toda a entrada da família no ramo financeiro. Foi trabalhar lá com empréstimo e com troca de moedas, porque na época cada cidade tinha sua própria moeda e ele viu ali uma chance de negócio e como na época os cristãos não podiam trabalhar com dinheiro, só os judeus podiam, ele foi trabalhar com isso. Então ele foi trabalhar com isso, fez o primeiro grande banco lá, que é o Banco dos Rothschild, e quando ele fez isso, ele deixou pros filhos a missão de compartilhar o poder desse banco e distribuir pela Europa. Então ele deu essa missão pros seus 5 filhos, que são o Amishel, o Solomon, o Nathan, o James e o Cal, que são esses 5, e aí eles foram para França, Inglaterra, Alemanha, que eles já estavam, Áustria e também Itália. Então eles foram para esses locais e comandaram esses locais. Quem conseguiu ter o maior destaque? Foi o Nathan. O Nathan naquela época, de certa forma, estava comandando a economia da Inglaterra. Ele estava fazendo grandes empréstimos e estava realmente faturando bem alto, tá ligado? Ele investiu não só na parte de dinheiro e de banco, ele trabalhou com as ferrovias. E aí começou a expansão de ferrovia e de grana para todo qualquer lugar que ele quisesse e que ele quisesse investir para fazer grana. Porque basicamente ele tinha dinheiro para chegar num local e criar uma economia. Então ele chegava no local, dava vida, dava transporte, dava comércio, dava toda uma vida pro capitalismo do local, e aí com isso ele meio que comandava todo o capitalismo do local e fazia mais grana ainda. Então ele tinha interesse em todo e qualquer tipo de comércio que fosse altamente lucrativo e que fosse de exploração de local, ou seja, tem mina em tal local, mas ninguém tá explorando lá, então vamos lá tirar esse dinheiro. E o Nathan foi assim que se tornou talvez o maior Rothschild da história, certo? Se você quiser ver mais, vai estar lá no outro vídeo. E ele tinha um conhecido que era o Samuel, que era o marido da cunhada dele, ou seja, o marido da irmã da mulher dele, tá ligado? E esse Samuel, ele tava na época vindo pro Brasil pra poder pegar investimentos e fazer dinheiro aqui, tá ligado? Que era uma nova terra que tava tendo, não era já tão nova assim, né? Mas ela ainda tinha muito a ser explorado. E era um local que era colônia ainda de Portugal e tudo mais, então tinha muito potencial aqui, certo? E aí nisso, Samuel veio pra cá e mandou pra ele como uma demonstração do poder do Brasil, de tudo que tinha de bom no Brasil, ele mandou quilos e quilos de ouro pro Nathan. Meu, imagina. E aí o Nathan, obviamente, ficou fascinado com isso, e não só o Nathan ficou, como outros bancos e banqueiros também ficaram. E alguns comerciantes e investidores bem menores que o Nathan se reuniram e fizeram o primeiro empréstimo ao Brasil, na época, pra poder comprar sua independência de Portugal. E tinha, tipo assim, meio que uma escala, tá ligado? Tinha Inglaterra no topo de tudo, abaixo tinha ali Espanha, Portugal e outros países que também estavam fazendo esse processo, e aí abaixo tinham as colônias. A gente basicamente dava toda a nossa riqueza pra Portugal, que dava pra Inglaterra, tá ligado? Que tava comandando tudo. Então, o Brasil tinha que pagar sua independência e conseguiu um super empréstimo com o Nathan no valor de 2 milhões de euros. Na época, a independência do Brasil custou 4 milhões de euros. Aí você deve estar pensando, nossa, que barato, né? Mas não é barato, pra época era muita grana mesmo, isso aí tipo era absurdamente caro, e somente os Rothschild na época realmente pra emprestar essa grana pro Brasil. E isso rolou lá em 1824, os primeiros contatos. Nossa, imagina, muito antigo, né? E em 1825, eles fizeram os primeiros investimentos e foram fazendo vários empréstimos pro Brasil. Tanto é que um pouquinho pra frente tem o tal de Barão de Mauá que surge e que tem uma concorrência com o Dom Pedro II ali, né? Que essa concorrência vai ali pra área das ferrovias. Então o Dom Pedro II vai concorrer com o Barão de Mauá. E nisso ele pega empréstimos lá na Inglaterra pra poder construir ferrovias em paralelo às do Barão de Mauá. E aí esses empréstimos vêm dos Rothschild, em parte, entendeu? Então, mais um pouco da relação dos Rothschild com o Brasil. Permitiu que isso avançasse. Por quê? Porque nós ainda somos colônia, Varô. Somos colônia. Olha qual é o grande cenário. Enquanto no Brasil está brigando, polarizando, entre esquerda e direita, que estão brigando, Lula, Bolsonaro, família, gente do lar, mas eu quero dizer que ambos trabalham para os mesmos senhores. Ambos trabalham para os mesmos senhores. Ambos. O Bolsonaro é uma pessoa que eu tenho com o maior carinho. Era um dos poucos que eu conversava dentro do Congresso Nacional. Fazia parte da Comissão de Constituição e Justiça e também de Segurança Pública, junto com o Cabo Daciolo. De Segurança Nacional, na verdade. Conclusão. Em 2017, Bolsonaro sentou para conversar com a família Rockefeller, nos Estados Unidos. Pronto, mudou. Por que você está falando isso, Daciolo? Porque funciona assim, ó. Você pega na época do Império, você vai ver lá o Barão de Rio Branco, você vai visualizar que o poder, a geopolítica, a gente tem que pensar no Brasil como geopolítica. O poder estava nos Estados Unidos e na Inglaterra.
Você anda um pouquinho à frente, vem Getúlio, o poder é os Estados Unidos e a Alemanha. Você vai mais um pouquinho em 64, você vai olhar que o poder é os Estados Unidos e a União Soviética. Hoje, na geopolítica no mundo, nós estamos falando de Estados Unidos e China. Então eu quero dizer que, primeiro, o tempo e o ciclo de poder dos Estados Unidos vai deixar de ser a potência mundial. Não vai ser mais a grande potência mundial. Não vai ser mais, não vai ser mais. O ciclo, isso é ciclo, isso é história. Olha qual é a verdade. Eles aumentaram a arrecadação, essa que é a verdade. Mas essa arrecadação não é repassada para o povo. O grande problema é que os impostos que estão sendo em cima do consumo. O pobre olha para a população, olha para o povo. O desemprego da época de Lula, como assim da época da Dilma e agora na época do Bolsonaro, nós estamos falando de mais de 14 milhões de desempregados, nós estamos falando de mais de 50 milhões de pessoas na pobreza e na extrema pobreza. E enfrentando ainda uma pandemia. Que melhora é essa que está tendo? Está melhorando para quem ele trabalha, porque ele está pegando mais dinheiro nosso e colocando lá fora nos Estados Unidos. É isso que está melhorando. Está melhorando para eles, por banqueiros, porque Paulo Guedes é banqueiro. Paulo Guedes é um dos fundadores do BTG Pactual, é o Paulo Guedes. Assim como Joaquim Levy, assim como Henrique Meirelles, tudo banqueiro a mando dos Estados Unidos para levar tudo da nação. A verdade é que enquanto o povo está brigando aqui, tem um ditado que diz dividir para conquistar, né? Enquanto o povo está aqui se polarizando de Lula e Bolsonaro, esses dois são bonequinhos deles, tanto da China quanto dos Estados Unidos. E eles ficam movendo e o povo morrendo. O povo está morrendo, sofrendo. Não temos saúde, não temos educação. O fundo eleitoral, esse dinheiro saiu da saúde e da educação. Entendeu? Eu abro a Constituição, o artigo 6 da Constituição vai falar dos direitos sociais. Você tem direito a moradia, a lazer, a transporte. Cadê os direitos do povo? Não tem. Eles só tiram. Talk about investing in China, and his latest question, whether central here as well. So everyone, thank you very much indeed for joining us. I just want to get your views on how things have evolved. Has it become a more open society? Has it become an easier place to do business? Oh, I think it is, no doubt. I think it's a remarkable country. When you think of what has happened in the last 10 years, let alone 20 years, it is an achievement beyond recognition. I think that one of the things that is so important is people must come to China, not only come to the East Coast, but to go into China and see the potential and see what has been developed by the government and by private enterprise. Private enterprise is the biggest earner of opportunities, and I think it is remarkable, and I think one can but say the achievement should be recognized worldwide. You are indeed especially interested in reform that's taking place to help the countryside along, aren't you? That's right, and when I was here... Nesta entrevista, o polonês afirma que o presidente Lula quer implantar o socialismo no Brasil e faz uma comparação engenhosa para ilustrar o antagonismo entre os dois. Fazer o comunismo a partir do capitalismo é muito simples. É como fazer sopa de peixe de um aquário. Basta aquecer a água. Não precisa nem temperar, porque as plantas já estão lá dentro. E bem a seu estilo, Valmuença arremata com o elogio a si mesmo. Fazer o contrário, o capitalismo a partir do comunismo, é como fazer um aquário. Isso é complicado. E nós já conseguimos. Já temos uns peixinhos nadando por aí. Vai fazer um aquário de uma sopa de peixe. Indisfarçavelmente prosa por sua metáfora, Valmuença arremata enquanto tira o microfone. Se encontrarem com Lula, mandem lembrança. Então eles estão desenvolvendo o país deles, do jeito deles, dos objetivos deles. Você viu que os chineses estão comprando de terra no Brasil? E vão comprar o nosso setor energético, se depender do Temer. Estão comprando tudo aqui, ó, os chineses. Eles vão produzir, exatamente. Então, ó, o Alibaba tá bombando. Isso faz parte do projeto de desenvolvimento deles pro povo deles. O problema não são eles, o problema somos nós, que não temos projeto pra nós e que entregamos as nossas terras pra quem quiser comprar. Como entregaremos, se depender do Temer, se depender de mim não, porque nós vamos resistir, o nosso setor energético. Num tempo em que a energia é fundamental para o desenvolvimento da indústria. O Brasil não tem indústria, a indústria brasileira está sendo destruída há muito tempo, desde o governo Fernando Henrique com câmbio sobrevalorizado. Então, por que a tua pergunta eu volto no Brasil? Você não quer que privatize. É que o Brasil consua o seu, mas não é por isso, não é uma questão moral, é uma questão estratégica para o Brasil poder se desenvolver. Porque depois que tiver nas mãos dos chineses, ou dos americanos, ou de quem quer que seja, o nosso setor energético e a nossa indústria depender de outro país para poder se desenvolver e eles possam praticar o preço que eles quiserem sobre isso, aí a gente vai entender. Então você é um comunista nacionalista. Eu quero que o Brasil descubra o seu próprio rumo, né? Eu defendo o socialismo brasileiro, óbvio. Né? Sem modelos.
colocar o Brasil como o principal aliado, que não é da OTAN, e até possivelmente um aliado da OTAN. Falei com muitas pessoas a respeito disso e falaremos o que vai apoiar a cooperação e a segurança entre nossos países. Nossas nações trabalham juntas para proteger os nossos povos do terrorismo, do crime transnacional, drogas, tráfico de armas, trata de pessoas, que está agora na vanguarda do crime, uma situação terrível. Esperamos ter uma parceria ainda mais profunda e trabalharmos juntos. Nas nossas reuniões falamos também dos vínculos econômicos fortes entre nossas nações, baseados no princípio de justiça e reciprocidade. É minha palavra favorita. O presidente Bolsonaro e eu estamos comprometidos a reduzir as barreiras comerciais, facilitar investimento e inovação em toda uma série de indústrias, energia, agricultura, tecnologia. O presidente tem uma visão de liberar o setor privado, abrir a economia, e esse é o caminho para que o Brasil tenha um crescimento econômico forte. Nossas empresas estão prontas para entrar quando essas regras do jogo sejam iguais. Para melhorar nossas relações, revitalizamos o fórum de CEOs entre Brasil e Estados Unidos e começamos um novo fórum de energia com o Brasil. Nós vemos com muito prazer a aspiração do Brasil de entrar para o OCDE, uma meta muito loável que fará com que o Brasil, como país em desenvolvimento e desenvolvido, aumente seu status. Esperamos que todos possamos trabalhar juntos, todas as nações. Posso anunciar também com muita satisfação que depois de 2 anos estamos terminando um acordo de salvaguardas tecnológicas para que as empresas dos Estados Unidos possam lançar naves espaciais do Brasil. É um local extraordinário, não vamos entrar nos detalhes agora, mas devido à localização, muito dinheiro poderá ser poupado.